Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha pelo Facebook. Estamos iniciando mais uma reunião de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu convido todos vocês para que juntos nós possamos unir os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos em torno da oração, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária. Que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos auxiliando, nos intuindo para o bom término da nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. A nossa lição de hoje é do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e depois que me for, e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei, e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, vós também aí estejais. Nós escolhemos essa lição de hoje, que faz parte desse capítulo de João, e é uma narrativa da última ceia, na qual Jesus deu vários ensinamentos para os apóstolos. E os apóstolos estavam muito apreensivos naquele momento, estavam muito preocupados com o que iria acontecer. Esse ensinamento que ele dá na última ceia, quando todos estão ali apreensivos e preocupados com os acontecimentos, e eles pressentiam que Jesus ia deixá-lo, Jesus diz nessas palavras para que eles não se perturbassem, para que eles ficassem em paz com o que viria a acontecer. E explica para eles: há muitas moradas na casa de meu Pai, eu vou preparar. Então Jesus falou o que para eles? Não é o fim. Não fiquem preocupados, não fiquem desesperados, não deixe que isso desequilibre vocês, porque não é o fim. E Jesus não diz isso só para os apóstolos, é para todos nós. Todos os ensinamentos de Jesus são para nós também. Então ele diz: não se perturbem, fiquem em paz. E com toda a sua sabedoria, ele acalma a todos ali e dá esperança para eles, e para todos que confiam nele. Jesus nos auxilia então na nossa insegurança. Nós ainda somos muito inseguros diante do porvir, do que virá, diante das atribulações, diante das dificuldades, nós nos tornamos inseguros. E a segurança para nós, em tudo que nós fazemos aqui na Terra, é uma conquista muito difícil, devido às condições que o planeta nos oferece. Nós não podemos esquecer que nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Com relação à transição, que todo mundo fala, é só o início. Demora milênios uma transição. Não é nenhum milênio, são mais de um milênio a transição. Então nós temos essas inseguranças com relação ao que está acontecendo. Nós vemos ainda predominar muito o mal, nós vemos muitas coisas acontecendo que parece que não está mudando para melhor, mas está.
Porque o mal é barulhento, o bem é silencioso. É isso que nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos perceber. Mas essa mudança já está vindo, em silêncio. Então é difícil para nós ainda nos sentirmos seguros diante de tudo isso. Afinal de contas, nós temos um corpo físico que é frágil. Comparado aos outros seres do planeta, se nós não tivermos nada para defender, nada para usar, no mano a mano, como se diz, nós levamos a pior, com a maioria dos animais, por exemplo. Nós temos um corpo físico frágil. Então, quando vem a doença, nós nos desesperamos, nós nos preocupamos, nós ficamos com medo do que pode acontecer conosco. Nós temos um estado emocional que se abala facilmente ainda. Diante de provas, diante de qualquer coisa que nos acontece, o nosso emocional se abala. Nós temos um estágio moral, uma condição moral com baixas vibrações ainda. Nós estamos muito mais próximos do início da jornada do que do final. Então o estado emocional, o estado moral nosso ainda é de baixas vibrações. Nós conseguimos muitos picos de alta vibração. Nós conseguimos muitos picos de segurança, de confiança, de otimismo, mas dificilmente nós conseguimos manter o tempo todo, já perceberam? 100% ainda não dá. Nós ainda não conseguimos. Então nós trazemos também sequelas de outras encarnações, porque nós não estamos aqui pela primeira vez. Quando nós encarnamos novamente, nós trazemos toda aquela bagagem. A condição moral nossa é praticamente a mesma de quando nós desencarnamos na última encarnação. E daí nós combinamos no plano espiritual que vamos corrigir algumas coisas, que vamos resgatar algumas coisas, que vamos melhorar em algumas coisas. E quando chegamos aqui, temos que colocar em prática. Só que durante a nossa jornada aqui, como a vida na Terra é muito conturbada ainda, e leva quase a maioria de nós a se perturbar, fica difícil da gente pôr em prática essa missão nossa de evoluir. E Jesus, sabendo de tudo isso, prevendo essa dificuldade, sabia que a humanidade ia passar por incontáveis aflições, como passou, porque se nós puxarmos a história da humanidade, nós vamos ver quantas coisas já se passaram, de dores, de sofrimentos, de guerras, de vinganças. Hoje o nosso planeta se encontra um pouco melhor, mas há menos de um século atrás explodia a Segunda Guerra Mundial. Quantas atrocidades não aconteceram na Segunda Guerra Mundial? E os espíritos que desencarnaram nessas atrocidades, onde estão? Reencarnando novamente. Muitos ainda vão reencarnar. Ah, mas a partir do ano 2000, alguns espíritos, muitos ligados ao mal, não tem mais oportunidade de reencarnar na Terra. Sim. Mas fora esses, tem uma grande maioria ainda que vai ter necessidade de reencarnar. Vai dar tempo? Não sabemos, porque o planeta está evoluindo. E como que faz? Só tem uma escola de primeiro grau na nossa cidade? Só tem uma escola de segundo grau na nossa cidade? Só tem uma faculdade na nossa cidade?
Aí nós vamos para a segunda parte aqui. Jesus fala assim: há muitas moradas na casa de meu Pai, muitos mundos habitados. Então tem muitos mundos primitivos, milhares de mundos primitivos, milhares de mundos de prova e expiação, milhares de mundos de regeneração, milhares de mundos felizes e milhares de mundos cristalinos, puros. Então tem milhares de espíritos puros? Sim. Cada um com sua responsabilidade. Jesus conosco. Jesus é um deles. É um dos Cristos planetários. E Ele está sempre conosco. E quando Ele esteve aqui, encarnado conosco, Ele nos mostrou como nós deveríamos nos comportar. É por isso que Ele é o exemplo a ser seguido. O Espiritismo coloca na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o modelo que nós devemos seguir? A resposta é sem firula: Jesus Cristo. Podem ler lá, não tem mais nada escrito na resposta. Jesus Cristo, o modelo para todos nós. Então essa perspectiva de paz, de esperança que Ele nos dá nos versículos de João, nós temos que pôr em prática na nossa vida. Ele vai vir receber, como Ele disse aqui, né? Eu vou preparar um lugar e eu vou retornar para levar vocês comigo. Ele vem receber aqueles que já cumpriram a sua missão, aqueles que merecem, pelo esforço próprio, pela dedicação, habitar mundos melhores. Cada um é responsável por si mesmo. Quando o Chico Xavier desencarnou, muitos médiuns receberam a notícia de que Jesus veio buscá-lo. Vários espíritos vieram recebê-lo e Jesus veio encontrá-lo. Veja só, porque ele cumpriu a missão dele, ele fez o que ele estava proposto a fazer. Então, quando a gente fala que a responsabilidade é de cada um, que nós temos que assumir isso e fazer a nossa parte, eu sempre repito a mesma frase. Vocês já devem ter ouvido eu falar muitas vezes isso. A ajuda virá sempre, mas é necessário que a gente faça a nossa parte. Essa é a proposta de Jesus para os apóstolos ali. Ele está dizendo assim: vão me crucificar, eu vou desencarnar, mas a missão continua. Vocês não se preocupem não, cumpram aí o que vocês vão ter que fazer. Tanto é que depois ele aparece várias vezes depois da crucificação para todos eles ali. Jesus aparece algumas vezes materializado ao ponto do toque, no caso de Tomé, né? Então ele materializa o seu perispírito para que o Tomé possa tocá-lo. Muitas vezes ele aparece com seu corpo fluídico e some na frente das pessoas. Pode ver a narrativa lá na estrada de Emaús, quando ele parte o pão e os dois conhecem, ele desaparece, some. Então ele está se apresentando ali para que eles tenham confiança de seguir em diante. E para nós também, porque essa tão sonhada salvação que todos nós queremos, esse tão sonhado livramento das dores, dos sofrimentos, das aflições, é um estado de consciência, é um processo de reforma íntima, de burilamento. Aí nós vamos ter essa força, aí nós vamos conseguir seguir com mais tranquilidade em frente.
Portanto, meus irmãos, salvo é aquele que sabe quem é, o que veio fazer aqui e onde quer chegar. E como realizar isso? Com confiança, com segurança e com determinação. Quem que nós somos? Quem nós somos? Espíritos em evolução encarnados na Terra. O que nós viemos fazer aqui? Evoluir. Onde nós queremos chegar? Provavelmente nos mundos melhores, onde não tem sofrimento, onde não tem dor. Ninguém quer ficar sofrendo eternamente, né? Então nós queremos chegar nos mundos melhores. Como que nós podemos realizar isso? Semeando coisas boas, plantando somente o bem hoje, para que a gente possa colher no futuro. O objetivo de nós estarmos aqui na Terra, segundo Emmanuel, o único objetivo é fazer o bem, para que a gente possa evoluir. E qual o compromisso de Jesus, que ele exerce com confiança, com sabedoria? É a construção do reino de Deus na Terra. De que forma? Dentro de cada um de nós. Ele está incentivando isso para nós. Esse é o compromisso de Jesus. Em todos os momentos, como eu disse agora há pouco, que ele esteve encarnado, ele demonstrou isso. Em nenhum momento Jesus deu uma receita de salvação simplista, fácil. Em nenhum momento. As pessoas queriam, até hoje muitos querem, mas não é isso que ele ofereceu. Ele não deu essa receita simples, fácil. Pelo contrário, antes ele propôs e propõe sempre o amadurecimento espiritual, através do esforço constante, sem nos perturbarmos. Não é a lição de hoje? Não se turbe vosso coração. Não se turbe, não se desespere, não deixe que nada tire o seu sossego e o seu equilíbrio. É isso que significa. É a lição. Portanto, nós não devemos nos inquietar diante dessas dificuldades, não ter medo diante das dificuldades, porque vocês já perceberam uma coisa? Ninguém passa pela terra isento de algum tipo de problema, de algum tipo de sofrimento, de algum tipo de dor, de algum tipo de prova. Uns mais, muito mais, outros pouco, outros muito menos que os outros. Mas todo mundo passa. Todos nós temos alguma coisa que nós precisamos resolver. Então não tem essa isenção, porque nós acreditamos em Jesus, porque nós somos espíritas, porque nós somos dessa ou daquela determinada religião, porque nós fazemos somente o bem hoje. Ah, mas fulano faz somente o bem, como é que está sofrendo? Reencarnação. E o antes? Então é isso que nós temos que compreender. E entender que nós podemos sim vencer. Jesus nos prepara para isso. Estava preparando os apóstolos ali para suportar tudo que viria, porque eles passaram por muita coisa depois que Jesus desencarnou, para poder divulgar. Quanta coisa eles não passaram. É só nós lermos lá a história de cada apóstolo. Leia como desencarnou cada apóstolo. Leiam lá. Vejam lá se foi fácil a vida deles, depois que Jesus partiu. Mas eles cumpriram a missão. Eles cumpriram muito bem a missão. Jesus nos fortalece na fé em Deus também, nessa frase que ele fala aqui. Ele diz assim: crede em Deus, crede em mim também. No Deus que existe dentro de você, dentro de cada um de nós. Nós somos filhos de Deus. Nós carregamos essa centelha divina dentro de nós, essa força, essa energia que nos move mais adiante. Mas nós temos que movimentar ela. Nós temos que movimentar ela. Nós temos que agir sempre com muita determinação, com muita coragem, né? E acreditar nessa capacidade.
Esse é o ensino de Jesus também nessa lição. Porque os apóstolos, depois que ele desencarnou, mesmo ele ensinando os apóstolos na última ceia, e isso o livro Paulo Estevão, que foi ditado por Emmanuel Chico Xavier, narra muito bem esse momento. Os apóstolos se escondem, se retraem, com medo. Por isso as aparições de Jesus, para fortalecer eles. Mesmo Jesus tendo ensinado eles, o Evangelho ia se perder, não ia chegar até nós. E um dos que contribuiu mais ainda para isso foi Paulo de Tarso, que de perseguidor aos cristãos passou a ser o maior divulgador. Então os apóstolos estavam com medo naquele momento, retraíram-se. Nós precisamos acreditar nessa nossa capacidade e ficar em paz com a nossa consciência. Como que se fica em paz com a consciência? Fazendo sempre o bem. Santo Agostinho dá uma dica, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, né? Todos os dias à noite, antes de você dormir, antes de você fazer suas orações, reflita se você fez algum mal a alguém, primeiro. Segundo, se você deixou de passar a oportunidade de fazer o bem a alguém. Então ele fala assim, para a gente fazer essa reflexão. Se a gente fez um mal a alguém, vamos reparar. Se a gente deixou de fazer o bem naquele dia, no dia seguinte não vamos deixar passar a oportunidade. É para avaliar como é que nós estamos. Então ele dá essa dica para que a gente possa ficar em paz com a nossa consciência. Não é assim que a gente fala? Ah, não tem nada melhor do que encostar a cabeça no travesseiro para dormir do que estar com a consciência tranquila, não é assim? Então essa é a dica de Santo Agostinho, para que a gente faça essa reflexão todos os dias. E daí vai virar hábito. E quando virar hábito fazer o bem, nós não teremos mais problemas. Ah, mas e o mal? O mal é passageiro. Embora ele ainda nos atinja, ele é passageiro. E o que a lição está falando para nós? Não deixe que esse mal que ainda atinge você, mesmo você estando fazendo somente o bem, não deixe que ele perturbe você. Não deixe que ele desequilibre você. Não deixe que ele tire o seu sossego, a sua paz interior. E continue fazendo o bem. Então, a partir do momento que a gente conseguir isso, brindar a nossa mente, o nosso coração contra isso, nada vai atrapalhar o nosso discernimento, o nosso foco daquilo que é mais importante para o espírito, daquilo que Jesus colocou aqui para eles. E eu termino relendo os 3 versículos aqui, bem devagar, para a gente fixar bem a mensagem. Não se turbe vosso coração. Então Jesus começa assim: tenha calma, não se perturbe, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Essas moradas já estão preparadas, já existem. E depois que me for e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, vós também aí estejais. O que significa esse final? Muitos acreditam que Jesus vai voltar pessoalmente, vai reencarnar de novo. Essa não é a crença do Espiritismo. O Espiritismo diz que Jesus volta na mensagem, volta dentro de cada um de nós, volta nos seus ensinamentos. Não tem necessidade dele retornar, reencarnar novamente.
A mensagem que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou há mais de 2000 anos atrás, ainda não são praticados 100% no nosso planeta. Por que ele veio voltar? Para ensinar algo novo? Se nem o que ele já ensinou nós ainda não praticamos? Essa é a lógica. E essa é a mensagem de hoje então para nós. É uma mensagem para que a gente mantenha o foco, mantenha o otimismo e não deixe nada nos perturbar, não deixe nada nos desanimar de que a terra ainda será um mundo melhor, de que o reino de Deus ainda vai se instalar aqui na terra. Eu convido a todos então para o nosso encerramento, para que juntos mais uma vez a gente, unindo os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos, nós possamos elevar a nossa oração a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, primeiramente agradecendo por mais essa bela lição que foi trazida para todos nós nessa noite, que a gente possa colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia sempre. Vamos agradecer a equipe espiritual da casa, pedindo a fluidificação da nossa água, que sejam aplicados os passes regeneradores à distância, para todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda à nossa casa, para aqueles que se encontram doentes nos seus lares, para os nossos amigos, para os nossos familiares, que Jesus possa estar conosco no nosso lar, através dos bons espíritos, nos auxiliando, nos protegendo em mais essa semana que se inicia. Vamos orar e vibrar por todas as entidades sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares. Vamos orar e vibrar pelos hospitais, pelas equipes médicas, da enfermagem, da limpeza, para os acompanhantes voluntários e para os pacientes que lá se encontram, que possam receber as nossas orações, as nossas boas vibrações nesse momento. Vamos orar e vibrar pelos presídios, para todos que cumprem as suas penas, para os trabalhadores que lá se encontram. Orar e vibrar por aqueles que cuidam da nossa segurança, da administração das nossas cidades e do nosso país. Que Deus abençoe o Brasil. Que as nossas preces, as nossas vibrações se juntem a de todos os nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, pelos necessitados que sofrem com as guerras, com a fome, com as doenças e com a violência de todo tipo. Vamos orar também pelos nossos irmãos desencarnados, aqueles que sofrem no plano espiritual, que possam receber essa ajuda nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e nos ilumine, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira às 8 da noite. Um grande abraço.